você que tá vendo esse vídeo de manhã, boa tarde pra você que tá vendo esse vídeo à tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo à noite. Eu sou a Mari e nesse vídeo aqui, vossas graças, pegou o gancho? Pegou? Estaremos falando sim sobre Bridgerton. Estaremos aqui enaltecendo a história dessa rainha que eu não sabia que tinha uma história tão incrível e maravilhosa assim. Estou falando dela, da minissérie Rainha Charlotte, uma história Bridgerton, que eu tenho muita coisa, muito sentimento aqui pra conversar com vocês. Então roda essa vinheta e bora conversar sobre ela. Como eu falei pra vocês, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Rainha Charlotte, uma história Bridgerton, que é aí um spin-off da série Bridgerton. Caso você não saiba muito bem o que é isso, como é que veio, da onde veio essa história de Rainha Charlotte, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card contando tudo sobre ela, sem spoilers e tudo mais. E esse vídeo aqui vai ser bem focado em tudo que eu achei sobre essa maravilhosa minissérie. Então eu já deixo aqui avisado que sim, teremos spoilers. Provavelmente não no começo do vídeo, em que eu vou contar muito mais a premissa da série e tal, mas eu tenho certeza que eu vou soltar bastante spoiler quando a gente for conversando sobre tudo que eu senti assistindo isso. Então eu já quero deixar avisado que é por sua conta e risco que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Ai, como é bom estar no mundinho Bridgerton novamente, meu Deus! Por falar em mundinho Bridgerton, caso você não saiba, eu tenho uma coleção de camisetas na loja, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E tem uma estampa muito belíssima e perfeita de Bridgerton, que é baseada na Lady Whistledown. Então eu espero que vocês gostem. Eu só não estou usando essa camiseta hoje, porque ela tá um pouco suja, né? Eu usei aí quando eu saí, que eu gosto das minhas camisetas. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês olharem e tal, porque tem ela também em moletom. Enfim, eu amo muito essa estampa, é uma das minhas favoritas. Aproveita também pra já se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. Já aproveita também para me seguir nas redes sociais, que é @ismaraújo. E agora vamos falar sobre esta minissérie. Rainha Charlotte, uma história Bridgerton, é uma minissérie de 6 episódios e cada episódio ali tem mais ou menos uma duração de 1 hora. O último episódio tem quase 1h30. São episódios longos, tá? Mas aí você vai me falar: mas vale a pena? Tem tanta história assim pra contar? Pior que tem. Eu vou ser sincera aqui, vou falar que eu não tava dando muita coisa pra essa minissérie. Quando ela foi divulgada e tudo mais, eu tava meio que, tudo bem, vai contar a história da Rainha Charlotte, tô tranquila. Foram saindo os teasers e mesmo assim eu tava bem tranquila em relação a ela, não tava nesse hype todo. Só que aí, quando eu assisti, foi amor à primeira vista. Eu fiquei encantada com a história, os personagens, também em como são personalidades que têm muita, mas muita personalidade, sabe? E como eles conseguem passar isso pra gente. Então eu fiquei completamente viciada. Não teve como eu não maratonar a minissérie o quanto antes, assim. E eu terminei aos prantos. Não vou postar foto minha aqui aos prantos porque é um pouco constrangedor, mas eu terminei mesmo aos prantos. Então foi uma série que mexeu muito comigo e eu acho, assim, já posso deixar claro aqui que das adaptações de Bridgerton que a gente tem, né, que são a primeira e a segunda temporada baseadas na história de livros de Bridgerton, essa daí que veio a série antes porque a Julia Quinn ainda não lançou o livro, essa é a melhor. Eu gostei muito, foi a minha história favorita, que eu realmente não tava dando nada, então eu vou aqui passar um pouquinho pra vocês da premissa da série, tá? Aqui a gente vai conhecer então como que a Rainha Charlotte chegou a este cargo, né, de ser a rainha da Inglaterra, apenas isso, e como que ela mudou literalmente tudo da elite londrina, assim, como as coisas mudaram a partir do momento em que ela chegou ali pra virar a rainha da Inglaterra. E mais do que isso, né, a gente entende também muito sobre o Rei George, que ele é um cara meio que deixado de lado, assim, nas 2 temporadas de Bridgerton, né? A gente tem um pouco mais dele ali na segunda temporada. O transtorno dele mental invade ali a tela da segunda temporada, a gente fica ali meio que sem entender o que tá acontecendo. E aqui a gente entende, então, toda essa história dele, o que aconteceu com ele, como ele chegou ali naquele estado. Foi muito bem feito, é absolutamente perfeito. Vale deixar aqui claro que Bridgerton, apesar da gente estar falando ali, né, de personagens fictícios e tudo mais, existiu mesmo uma Rainha Charlotte, existiu mesmo o Rei George III, né? E aí eles pegaram ali um pouco das histórias originais e claro que colocaram ali nesse ambiente fictício. E é muito interessante ali ver como Bridgerton conseguiu adaptar um pouco da história real com a história fictícia e como as coisas simplesmente funcionam. Então a série, ela é dividida em 2
duas linhas temporais. A gente tem a linha temporal do passado, que é literalmente a rainha Charlotte com 17 anos, quando ela é prometida em casamento apenas pelo rei da Inglaterra, e ela vai ali se tornar então a rainha Charlotte, só que ela tem ali muitos, como é que eu posso dizer? Ela tem muitos receios em se tornar essa rainha, né? A gente vê ali que primeiro ela não quer se tornar isso, ela nunca desejou ser a rainha da Inglaterra ou nada disso, que é bastante interessante, porque qualquer pessoa, né, se a gente para e fala, você não quer se tornar a rainha da Inglaterra, eu acho que as pessoas não pensam muito, elas pensam muito mais no poder e tudo mais, e a Charlotte não pensava muito nisso, né? Ela não queria nem se casar pra começar, então é bastante interessante ver como ela lida com tudo isso e também como a monarquia britânica lida com o fato da Charlotte ser uma mulher negra, né? Então, o quanto isso é participado que eles chamam de um grande experimento, né? Que é transformar ali a Inglaterra em uma só. Então, o quanto é importante você juntar todas as classes, todas as raças, né? Então, isso é muito interessante, o quanto ela acaba mudando tudo ali por onde ela pisa na Inglaterra só por ela ser quem ela é, o que é muito legal. E o Rei George, que é aquele cara que você não está dando nada, porque você pensa, pô, quem manda muito ali em Bridgerton? Quem que escolhe os diamantes da temporada? Quem é que é a pessoa mais fodona e incrível de Bridgerton? A rainha Charlotte. E aí você entende que o Rei George, ele é apaixonante. Ele é um cara incrível, ele é um cara apaixonado por ciência, ele é um cara que ele quer fazer as coisas certas, ele é apaixonado pela Charlotte desde o momento em que ele põe os olhos nela. Então é muito bonito de ver esse amor nascendo, né? E, enfim, aquele frio na barriga, aquele negócio deles de fato irem se gostando ali aos poucos, o que é muito interessante, porque ao longo dessa minissérie a gente vê 3 tipos de relacionamentos, né? Porque participa também dessa minissérie a Lady Danbury e também a Violet Bridgerton, né? Que aí é a pessoa que liga os Bridgerton pra fazer parte ali de tudo isso que tá acontecendo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um casamento arranjado, que é o casamento da rainha com o Rei George, que aos poucos eles vão ali se apaixonando e tudo mais, a gente tem um outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento da Violet com o Edmund, que, enfim, não é tão o foco assim, né? Mas você acaba entendendo que o relacionamento deles foi muito mais feito, né? Foi muito criado a partir de um amor, de fato, que eles sentiam, porque a Violet é essa pessoa, e como a nossa Lady Danbury, que no caso antes era só a Agatha, ela não teve essa sorte dessas duas, né? De se apaixonar pela pessoa, de criar esse romance todo. Ela é prometida em casamento desde quando ela tinha 3 anos de idade, com o que se torna, né, o Lord Danbury, e como ele era um cara mais velho, como ela tava ali simplesmente pra cumprir ordens, como a vida dela foi montada pra agradar aquele homem, que ela tem que se casar, e como ela faz as coisas muito no automático, só porque ela foi criada pra aquilo, né? Ela foi feita pra aquilo. E quando o Lord Danbury morre, é quando ela encontra, assim, a sua liberdade, né, de finalmente saber e de parar pra pensar quem é que eu sou, né, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, porque a vida inteira dela foi baseada em tipo, minhas cores favoritas são as cores que o Lord Danbury gosta, né? Então isso é muito interessante. E mais do que isso, que a Lady Danbury começa a ensinar pra rainha Charlotte, porque ela é a dama de companhia da Charlotte e tal, né? O quanto é importante esse papel que a Charlotte tá fazendo ali dentro da monarquia. Que eu acho que é uma coisa que a Charlotte, por mais que ela entenda, né? Por mais que desde o primeiro episódio o irmão dela fale, olha o quanto isso é importante, irmã, né? Você estar ali na monarquia, a primeira vez que escolhem uma pessoa, né, da cor negra pra fazer parte, pra virar a rainha da Inglaterra, olha como você é incrível. Ela não tem muita noção, de fato, do que ela faz na vida das pessoas de uma maneira mais saindo da teoria, sabe? Uma maneira mais prática. E eu acho que é a Lady Danbury que traz isso pra ela, que fala pra ela, olha o quanto isso é importante, foi graças a você tá aqui que pela primeira vez convidaram pessoas negras pra participar de um casamento. Foi a primeira vez que eu ganhei um título de nobreza. Tanto que agora meu marido morreu e eu não sei se eu posso continuar com meu título de nobreza, porque foi dado esse título só pra ele. Eu, como mulher, não tenho esse direito a esse título. Então, é você que vai fazer com que eu tenha esse título, com que todo mundo da nossa cor continue a ter esse título. Então, é muito interessante como o Bridgerton consegue, pelo menos essa minissérie, assim, eles focaram muito, não apenas na história de romance, que, claro, é uma coisa muito gostosa de você acompanhar. Você acompanha isso nas 2 primeiras temporadas de Bridgerton, né? Que é muito legal, é interessante, é bonito ver como o romance vai acontecendo ali aos poucos com cada um dos filhos da Violet, mas também Bridgerton é uma história que fala de muitos outros pontos importantes, né? E principalmente esse spin-off, eu acho que ele consegue ligar tudo isso, né? Então ele fala muito sobre o quanto é importante Bridgerton na questão
política, de você ter ali uma mulher negra fazendo parte da monarquia, o quanto ela consegue interferir em cada um dos casos, o quanto sim, né, todos os caras da monarquia são machistas, eles não entendem que a mulher é um ser pensante, não entendem que ela pode sim entender as coisas, que ela pode sim criar leis e tudo mais. Então isso é muito legal. Eu acho que mais do que isso é que Bridgerton acaba se tornando então uma série que tem representatividade, né? E principalmente nesse spin-off é maravilhoso acompanhar isso acontecendo. As linhas temporais são incríveis porque você entende o que fez a rainha Charlotte se tornar essa mulher poderosa e incrível que ela é, que você acaba conhecendo cada vez mais, né? E aqui você vê da onde que veio essa força dela, como ela se tornou essa mulher, por que essa mulher é tão forte. E muito disso é baseado no que a Lady Danbury ensinou pra ela, né? E eu acho que essa é a parte mais legal, assim, de você acompanhando, que ela não veio montada, assim, ela não era sozinha uma mulher forte, ela foi pegando ali características das damas de companhia que estavam ali com ela e foram se tornando essa mulher mais forte, né? E também, foi a primeira vez que a gente consegue ver que a rainha Charlotte, ela também é uma pessoa super empática. Ao longo das 2 primeiras temporadas de Bridgerton, você vê que ela é aquela pessoa que tá mandando, que quer fazer tudo ali, manter as tradições da monarquia, de certa forma, né? Manter então ali o diamante da temporada, todo mundo tem que casar, todo mundo tem que ter filho, a gente tem que continuar ali, né, a procriar e tudo mais. E ao mesmo tempo você vê então que ela é uma pessoa empática com o marido dela, que é o Rei George, que eu até citei ali no comecinho, que ele tem transtornos mentais, e o quanto ela consegue lidar com isso. E não é uma coisa que ela lida só agora, né, só agora na segunda temporada, ou até o que me passou na segunda temporada de Bridgerton, era que ela não sabia muito bem como lidar com aquilo. Ela tem que lidar com ele de uma forma que é só dos dois. E é tão bonito ver isso acontecendo, é tão lindo ver o quanto ela lida com ele desde sempre, o quanto eles dois têm ali uma conexão muito forte entre eles, o quanto ela tá sempre ali com ele. E ao mesmo tempo, é muito triste ver isso que acontece com o Rei George, né? O quanto esses transtornos mentais eram vistos como uma coisa péssima, ninguém sabia lidar com aquilo, né? O quanto esses transtornos mentais eram vistos praticamente como se a pessoa tivesse um defeito, né? Como ninguém sabia lidar, ninguém sabe muito bem como é que funciona a cabeça das pessoas, né? Então ele fazia vários tratamentos horríveis, até de participar de uma cadeira ali que ele era praticamente torturado pra lidar com aquelas coisas, como se isso fosse resolver o problema dele. E não é assim que funciona. Então fala sobre tantas coisas e eu simplesmente amei do começo ao fim. Eu gostei muito também, né, saindo um pouco desse elo principal, né, do que eu falei até agora, mas tem o principal escudeiro da rainha Charlotte, né, que é o Brimsley, e ele tá ali com ela desde sempre, né, ele é meio que um mordomo, eu não sei como é que eu posso dizer que é o Brimsley, mas enfim, é o acompanhante dela, tá sempre ali com ela, né, e ele serve as ordens dela e tudo mais. E como ele também teve um amor, né, e é um relacionamento homossexual, então eles fazem ali meio que embaixo dos panos pra ninguém ver, e como Bridgerton também mostra essas cenas, as cenas deles dois envolvidos e dele completamente apaixonado, a cena final do Brimsley dançando sozinho, que dá a impressão, né, dá a entender que o amor dele já morreu porque era a pessoa que servia ao rei, é muito triste, é dolorosa, né, você vê ali o quanto aquelas pessoas, elas se doam totalmente pra monarquia a ponto deles não conseguirem nem ter família, né, e a única pessoa que tava ali com ele, que entendia muito ali do que ele vivia, que era uma pessoa que também vivia aquilo, só que do lado do Rei George, acabou falecendo. Então eu não sei o que falar sobre essa minissérie. Ela é perfeita em tantos níveis. Eu acho que a Shonda, ela acertou em todos os níveis possíveis. Eu simplesmente não tenho um defeito pra colocar aqui, porque eu acho que até a duração dos episódios foi muito bem feita. E a ligação que eles fazem de alguns detalhes é tão inteligente, sabe? Por exemplo, eles também colocam muito a questão das viúvas, né? Então, quando a Lady Danbury, ela fica viúva, porque o Lorde acaba morrendo, até a própria Violet, né, fica viúva depois que o Edmund morre, elas conversam ali sobre elas não terem mais um papel meio que na monarquia, né, ninguém quer saber sobre elas, ninguém faz nem fofoca sobre elas pra elas estarem ali naquele jornal da Lady Whistledown, né, que elas até falam que elas são histórias não contadas. E aí as duas conversam sobre como elas sentem saudade até de ser tocadas, né, de ter um amor, e o quanto isso ao mesmo tempo seria visto muito errado naquela visão
visão de elite, né, que eles têm ali, de que a pessoa não pode ser cortejada depois de viúva e tudo mais. Então eu gostei tanto desse pequeno detalhe que eles adicionaram. O romance da Lady Danbury com o pai da Violet. Gente, que sensacional foi isso, assim, eu não esperava. E ao mesmo tempo você fala, meu Deus, que genial. Eu só queria chamar uma atenção pra cena final da minissérie, quando a rainha entra embaixo da cama pra conversar com o Rei George, né, porque ele tá tendo ali, né, um dos seus... Enfim, ele tá tendo ali um dos seus ataques, né, e aí eles entram ali embaixo da cama e ela consegue contar pra ele sobre a felicidade que é que ele vai ter um neto, né, na verdade uma neta, porque a probabilidade é ser uma menina, e como eles estão felizes. Ai, nossa, meu Deus, meu coração ficou tão quentinho, eu ficava assim, ai, que alegria. Enfim, eu não sei o que falar, eu acho que eu tô muito encantada por essa série, assim, de verdade. Eu achei ela perfeita, eu não tenho palavras. Eu acho que cada detalhe foi minimamente feito, até a duração dos episódios. Eu acho que tinha realmente que ser daquele tamanho cada um dos episódios. Não acho que tinha enrolação, acho que cada cena ali foi milimetricamente pensada e as coisas fazem muito sentido e combina com a história. Eu estou apaixonada, simples assim, eu estou apaixonada. Eu quero agora muito ler o livro, né, porque a Julia Quinn vai lançar aí o livro da história da Rainha Charlotte. Eu quero me apaixonar mais sobre eles dois, porque realmente eu acho que vai ser uma das minhas séries favoritas desse ano. É isso, como vocês podem ver, eu estou completamente obcecada e eu só sei falar bem dessa minissérie. Então aproveite para me contar aqui nos comentários o que vocês acharam sobre ela, se vocês se apaixonaram tanto assim quanto eu, porque de verdade, gente, não é possível, eu estou enlouquecida. É muito boa, ela é muito boa, simples assim, eu não tenho uma coisa pra falar mal. Enfim, se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal e também me seguir nas redes sociais. Eu sou @EitsMaraújo em todas elas. Eu espero que a gente dê as mãos e a gente sofra junto, porque é isso, eu não tenho o que falar, eu tô apaixonada por essa minissérie. Enfim, obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!